Pessoal, o termo de referência, o tema de hoje, aliás, o nosso tema de hoje é para falar ponto a ponto da lei a respeito do termo de referência, né? Nós vamos aqui discorrer sobre os pontos que estão previstos na lei, alguns pontos que estão previstos na lei a respeito do termo de referência. Lembrando que o termo de referência, ele é uma daquelas matérias que devem ser regulamentadas pela administração pública em âmbito municipal, em âmbito estadual, dentro de cada ente público, né? Nas câmaras, nas prefeituras, né? Então tem que ser regulamentado para ver quem vai fazer o termo de referência, enfim. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, esse é um assunto para um outro momento. Nessa aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos recortes que eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito do termo de referência na 14.133. Fique até o final, porque no final eu tenho uma surpresa para você. Então, aguarde até o final. Ok, vamos lá. Deixa eu compartilhar com você o material que eu preparei aqui. Beleza. Gente, o termo de referência, ele está previsto ali no artigo 6º, né? No artigo 6º, inciso 23. Mas, antes de chegar na parte do artigo 6º, inciso 23, é importante perceber que lá no artigo 18 tem essa seguinte previsão aqui, ó. A fase do planejamento, do procedimento licitatório, ela é caracterizada, né? O processo licitatório se caracteriza pelo planejamento e essa fase ela é iniciada ali no artigo 18, a fase preparatória vem e fala do ETP, né, que é um assunto, um tema para uma outra aula, e fala que no inciso 2, que é o nosso foco aqui hoje, um dos nossos focos, né, nessa aula de hoje, que é o termo de referência vai estar contendo, ele vai conter, o termo de referência, ele vai conter a definição do objeto para o atendimento da necessidade, certo? E o que isso quer dizer? Que no procedimento licitatório, quando for para aquisição, né, contratação de bens ou serviços, você vai utilizar o termo de referência. Quando for obras, por exemplo, vai ser o projeto básico, né? Então, a gente já começa a visualizar aí as características, né, previstas na 1433 do termo de referência. Dando sequência aqui, o que nós podemos perceber no artigo 6º, inciso 3, tem a seguinte previsão, que o termo de referência é um documento que ele é necessário para contratações de bens e serviços, e aí vem as alíneas, né, falando o que tem que haver dentro desse termo de referência, né? Por exemplo, na linha A, fala que no TR tem que ter o quê? A definição do objeto, a natureza desse objeto, tem que falar também os quantitativos, o prazo do contrato e a possibilidade ou não da sua prorrogação, né? Por exemplo, se você vai contratar, aqui no nosso exemplo, a gente trouxe aqui contratação para aquisição de uma ambulância tipo D, 0 km, ano 23, 24, né? Então, aqui você já começa a definir o objeto para trazer as características desse objeto no TR. Lembrando, pessoal, deixa eu conversar com você aqui cara a cara. Lembrando que a partir da solução de mercado encontrada no ETP, você vai definir, vai consolidar as informações do objeto no TR, tá bom? Então, segura essa dica aí. O objeto, a discussão, o traçado do objeto, a definição do objeto é no termo de referência, conforme o que está previsto na 14.133, certinho? Então, vamos seguindo aqui. Já falei da linha A, né? Agora eu vou falar da linha B, do artigo 6º, inciso 23, ok? Vamos lá. A linha B, ela traz a seguinte previsão,
que no termo de referência também deve conter a fundamentação da contratação. E aí, a previsão do artigo é o seguinte, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar os estudos, nos extratos das partes que não tiver informação sigilosa. O que isso quer dizer? O objetivo da fundamentação, que é o quê? Ter transparência da licitação, demonstrar a necessidade da contratação, né? E permitir que os licitantes compreendam de fato aquela contratação. Por que isso? Porque quando o licitante compreende realmente o objeto, facilita para ele analisar a sua possibilidade de apresentação de proposta. O licitante analisando, ele vai conseguir desenhar a sua proposta, vai conseguir apresentar essa proposta de forma mais vantajosa para a administração, certo? Por exemplo, contratação de serviço de segurança, que é o exemplo que está aqui no nosso material. O estudo técnico preliminar, né? Análise de risco de segurança da instituição, definição do tipo de serviço necessário, orçamento da contratação. Aí, nos extratos, né? Se nessa fundamentação aqui, nessa previsão que está na linha B, os extratos das partes sigilosas, né? Se for alguma coisa que tem uma natureza sigilosa, também deve estar previsto também nesse termo de referência, né? Quando a gente chega aqui na descrição da solução que está previsto a linha C do inciso 23 do artigo 6º, ele vem e fala que vai precisar ter no termo de referência a descrição da solução como um todo e considerando o ciclo de vida do objeto. Lembrando, gente, que isso nada mais é do que o quê? Quanto tempo, por exemplo, um veículo ainda vai prestar, ou seja, o tempo de uso que é previsto, né? Aí você vai ver as condições de uso, o tempo de desgaste desse veículo, né? Qual que é a previsão de durabilidade, por exemplo, desse veículo? Está diretamente atrelada ao ciclo de vida do objeto, né? Vamos supor, um veículo, ele tem uma vida útil aí, ele funciona muito bem e tal, num período, vamos supor, de 2, 3, 5 anos, né? Vai depender aí do tipo de uso, do tipo de veículo e das características. Segura essa dica. Quando você for licitar alguma coisa que você não tem o domínio completo daquele objeto, chama o coleguinha, chama o amiguinho que conhece daquele objeto para te dar informações para você organizar o seu objeto, tá bom? Por exemplo, no caso de veículo, chama o responsável pela frota do seu município, da sua câmara, né? Chama quem entende, quem está diretamente trabalhando ali. Isso vai te ajudar muito, tá bom?